Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada, mais especificamente na sexta-feira passada, no dia 15 de agosto, eu comecei as aulas no meu doutorado. Eu estou bastante entusiasmada, para falar a verdade, bem mais entusiasmada do que no mestrado. E por isso eu resolvi começar a compartilhar algumas coisas com vocês. A minha ideia aqui é tanto ajudar quem quiser seguir esse caminho e não sabe por onde, quanto trazer evoluções da minha pesquisa, as percepções que eu vou tendo com o avanço dos trabalhos e trocar ideias sobre temas referentes à comunicação e à educação, que são as áreas que se cruzam na minha tese. E eu vou começar falando o que me motivou, às vésperas de fazer 59 anos, de encarar uma jornada que vai levar entre 3 e 4 anos. Vai pedir muita dedicação, tempo e investimento. Primeiramente, porque estudar para mim é um prazer. Conhecer coisas novas é um prazer. Enquanto para alguns é algo chato, que aborrece, para mim é diversão. Tá certo que existem algumas coisas bem chatas às vezes, que é preciso ler, mas no geral é diversão, porque eu sou muito curiosa. Para mim, não basta saber o que. Como todo jornalista deve ser, eu quero saber o porquê e o como. Em termos profissionais, eu vou dizer para vocês que eu não tenho grandes expectativas não com doutorado. Em alguns projetos que eu atuo, eu posso ver um crescimento, porque hoje, pela falta do doutorado, eu não posso assinar, mesmo operacionalizando alguns projetos praticamente inteiros. Isso no meio público. Na iniciativa privada, para captar clientes, o título de doutora às vezes impressiona e às vezes afasta, porque parece que vem de uma pessoa meio chata, né, muito empolada ali por trás. Em editais de financiamento, o título continua contando muito e dependendo do edital, ele é eliminatório. No setor público de financiamento vai ser muito importante. No setor privado, talvez não faça diferença nenhuma, mas eu trabalho para os dois. E para não deixar esse vídeo muito longo, hoje eu vou falar um pouquinho da escolha do curso e da universidade que me levou a essa escolha. Especificamente do meu projeto de pesquisa, eu vou falar num próximo vídeo. Eu terminei o mestrado em 2022 e eu não tinha ideia de fazer doutorado. O tempo foi passando, a vontade foi surgindo, mas antes de entrar nos processos seletivos, eu queria definir bem o meu projeto. Tem gente que entra sem essa definição muito clara, mas tem faculdades, várias inclusive, que a apresentação do projeto de pesquisa é pré-requisito. Eu acho melhor já ter tudo em mente, mesmo que o orientador vá mudar depois, porque o tempo, gente, passa muito rápido, esses anos passam muito rápido. Então eu defini o projeto e comecei a procurar as faculdades. Como meu tema transita por duas áreas, educação e comunicação, eu a princípio acreditei que o melhor caminho seria educação. E deu tudo errado. Eu entrei no doutorado em letras, numa grande universidade, mas eu fiquei na linha do gol no processo de bolsa. Eram 4 bolsas, podendo chegar a 5, e eu fiquei em 6º lugar. E daí R$5.000 por mês não tinha como, né? Então eu desisti. Eu prestei 2 faculdades para o doutorado em educação e nenhuma das 2 o meu projeto foi aceito. Eu fiquei super frustrada, mas quando passou eu entendi que foi um erro meu de estratégia. O que eu fiz? Eu fui procurar a vice-coordenadora do meu curso de mestrado, porque eu estava bastante frustrada, a professora Bárbara, que ela faz muito jus ao nome. Eu mostrei o meu projeto e fui chorar as mágoas com ela mesmo. Foi quando ela me deu a luz, ela me mostrou o que estava acontecendo. Ela me disse, mas o seu projeto é de comunicação dentro da educação e não de educação. Pode parecer meio óbvio, gente, mas isso não é. As linhas são muito tênues em relação a alguns temas. Daí eu mudei a rota e fui para os processos seletivos da comunicação. Explicando melhor, os processos não, o processo seletivo da comunicação. Eu resolvi voltar para onde eu fiz mestrado, que foi na Unip, e apresentar o meu projeto para uma professora de lá que eu já conhecia e que foi na minha banca de mestrado, a professora Carla. Eu fiz isso para não investir tanto tempo em dedicação em processos seletivos que eu teria poucas chances. Ela viu o projeto, disse que tinha relação com a linha de pesquisa dela, então eu direcionei os meus estudos para um único processo seletivo. Isso porque as provas do mestrado e do doutorado, elas são dissertativas e cada universidade tem a sua bibliografia. Então, se você presta em muitas universidades, isso pode te deixar meio maluca com a quantidade de textos para estudar. Eu até pensei em prestar de novo naquela universidade que eu tinha entrado em letras e ter 2 opções.
Eu já tinha inclusive a biblioteca toda catalogada, né, do processo seletivo anterior, mas no caminho eu decidi que não. E o motivo para decidir por uma universidade só foi a questão da orientação. O meu orientador de mestrado, que é um professor maravilhoso, hoje ele dá aula nessa outra universidade que eu passei em letras, mas que eu não consegui bolsa, mas ele não ia ser o meu orientador, porque a linha de pesquisa dele não tinha relação com o meu projeto. Então eu seria orientada por um professor que eu não conhecia, o que podia dar certo ou não. Voltando para a Unip, eu teria, como eu tenho agora, a Carla como orientadora, que foi minha professora no mestrado, foi uma das avaliadoras da minha banca de mestrado e o meu projeto de doutorado está relacionado com a área de pesquisa dela, além dela ser uma professora maravilhosa. Isso faz muita diferença, você conhecer e admirar o seu orientador. Porque é um casamento de 3 ou 4 anos. É uma relação muito próxima, com muitos momentos de tensão e cobrança. Então, se não dá match, a relação fica insustentável. Mas como eu vou saber se vai dar certo ou não numa faculdade que eu não conheço ninguém? Tem um caminho para minimizar esses riscos? Isso eu vou contar para vocês num outro vídeo. Mas uma coisa que é importante lembrar aqui, o fato de você já conhecer e ter em mente um orientador não tira você do processo seletivo. Você tem que prestar todas as provas e fazer tudo direitinho. Mas eu conto mais sobre isso no próximo vídeo.